Olá, me chamo Beto. Eu sempre ouço relatos sobre lobisomem, mas o último postado por esse canal me chamou a atenção por ter ocorrido na cidade onde eu moro, Jaú, e me fez voltar ao passado. E percebi que não foi só minha família que vivenciou esse terror. Se me recordo bem, o fato aconteceu entre 1977 e 78. Eu tinha entre 7 e 8 anos, mas me lembro com exatidão desse acontecimento. Aqui tem um bairro de nome Vila Maria, logo na entrada da cidade. Hoje tem fábricas, lojas, mas antigamente não era desse jeito. Era um bairro rústico, poucas casas, ruas sem asfaltos, os postes de luzes tinham aquelas lâmpadas amarelas que não clareavam quase nada. Tinha até aqueles pratinhos para proteger as lâmpadas. Pois é, era bem assim. Tinha uma avenida e as ruas laterais. Do lado direito, subindo em direção à BR, tinha um bambuzal e um cafezal. E do outro lado, um enorme canavial. No início dessa vila tem um riacho antigo, Correio dos Pires hoje. É conhecido como Lago do Silvério. Minha família havia se mudado para essa Vila Maria, na época com pouquíssimas casas. Não estávamos acostumados a morar em lugares sem vizinhos. O vizinho mais próximo ali ficava a 200 metros de distância. Ali, entre as poucas casas que existiam, tinha uma em especial, onde morava uma família indígena. Na época, minha mãe me levava para ter aulas de catecismo com a tia Romilda, que era vizinha dessa família indígena. O homem dessa família era conhecido por seu Zé. Ele era alto, cabelos grisalhos, sempre usava camisas de mangas longas, calça jeans muito suja e chinelos. Seus pés eram muito sujos, as unhas eram pretas e cheias de terras. Havia algo de estranho naquele homem, mas para quem já o conhecia devia ser normal. Quase sempre ele amarrava umas tiras de pano sujo nos pés, tipo encobrindo ferimentos, e também às vezes nas mãos. Sem falar que andava com um pedaço de pano sujo nos ombros, que usava para limpar ou enxugar sua boca que era cheia de feridas. Era uma coisa horrível. Ele nunca andava sozinho, sempre acompanhado de sua esposa. Ela era bem velhinha, baixinha, cabelos compridos e trançados, e um monte de cachorro andava com eles. Eles exalavam um cheiro horrível de carniça. Do outro lado dessa vila, só que sentido a saída do bairro, morava outro senhor, um tanto quanto peculiar também, só que esse era branco e andava limpinho. Usava chapéu daqueles pequenos. A peculiaridade era por conta dele ser esquisito. Ele era vesgo, tinha as orelhas enormes e também era muito corcunda. A sua pele era pálida. Além de aspecto de doente, era também cheio de marcas, uns sulcos profundos, e suas mãos eram grandes, os dedos extremamente gordos, sendo que ele era totalmente magro. De vez em quando ele ia em minha casa prosear. Pensa no medo que eu tinha quando via aquele senhor. Era intimidador. As mulheres dali costumavam a prosear nos finais da tarde, e conversa vai, conversa vem, correu boato que tanto o velho corcunda como o velho indígena viravam bicho. Eles eram lobisomens. E sem falar no tanto de cães que havia nessa vila. Tinha noite que ninguém dormia. Era um tropé de cachorros latindo, correndo, brigando, chorando como se estivessem apanhando. E no meio desse furdunço todo dos cães, algo estranho chamava a atenção. Entre latidos ecoava um uivo misturado com grito. Não parecia nada com o barulho que os cachorros fazem. Era algo estranho. Quando esse grito ou uivo ecoava, até os cães se calavam por alguns segundos e depois começava a algazarra novamente. E assim era por toda a noite. Quando eu escutava esse uivo, eu perguntava à minha mãe: "Mãe, que grito é esse?" Mas ela não me respondia, me forçava a dormir logo e começava a rezar. Pensando bem, aquilo realmente era um grito de dor e não uivo. Um primo que morava ao redor da cidade, na fazenda do Dr. Amadeu Botelho, vinha à nossa casa todas as sextas-feiras e trazia consigo uma sonata antiga. É um toca-discos, parecia uma maleta. Ele trazia para fazer bailinhos em nossa casa. Nossa sala era grande e os poucos jovens dali se reuniam aos sábados em nossa casa para dançar.
Era a diversão que tinha na época. Numa determinada sexta, como de costume, ele saiu da fazenda para nossa casa. O caminho já viu, né? Só mata para todo lado. Passava por uma pedreira, que hoje existe um shopping, e seguia a estrada fora. Era muito longe da nossa casa. Quando ele chegou em casa, não recordo o horário, mas já devia ser muito tarde da noite. Ele veio apenas trazer a sonata e disse para minha mãe: "Tia, tenho que voltar porque eu e o pai colhemos café e rastelamos. Temos que ensacar, pois se chover fica difícil. Eu só vim mesmo trazer a sonata, mas amanhã eu volto." Minha mãe, com um olhar de preocupação pelo horário e a distância que ele teria que percorrer, o advertiu: "Ditinho, não vai, filho, tá tarde, é perigoso." Naquele tempo não existia tanta marginalidade como hoje. A preocupação dos mais velhos realmente era com aparições, principalmente de lobisomens, pois em todas as cidades naquela época haviam muitos relatos de alguém que viu ou foi atacado. Então era um assunto levado a sério pelos adultos. Mas meu primo, como todo jovem destemido, não ouviu o conselho, e foi assim mesmo. Ao sair de casa até chegar à ponte que saía da vila, tinha muito capim alto e poucas casas. Havia muita neblina, pois tinha chovido durante o dia. De casa até chegar nessa ponte, andava-se uns 20 minutos a pé. Quando ele se aproximou da ponte, viu aquele velho corcunda bem no começo dela. E o velho tentou o impedir de passar e perguntou: "Você não tem medo, jovem, de andar nesse horário?" Meu primo disse que achou estranho, porque o velho estava com roupas leves, mas estava muito frio, e também ele estava sem o seu pequeno chapéu, coisa que nunca foi visto sem ele. Meu primo ignorou a pergunta do velho e tentou passar por ele, e o velho tentou segurá-lo pelo braço e disse: "Fica mais um pouco aqui, quero te mostrar uma coisa." Meu primo disse que sentiu um arrepio e o medo percorrer em seu corpo. O velho começou a se contorcer e seu corpo começou a estralar como se os ossos estivessem sendo quebrados. Meu primo, desesperado para sair daquela situação, falou rápido: "Espere um pouco, que irei buscar uma blusa que esqueci na minha tia e já volto." E o velho respondeu: "Volta mesmo? Não demora, que eu quero conversar com você." Meu primo se soltou rápido das mãos daquele velho, que já estava todo estranho, e saiu correndo em disparada. Agora eu vou contar o que presenciei na chegada do meu primo em casa. Pensem na bagunça que meu primo fez chegando lá. Ele pulou a cerca e se jogou no nosso quintal. Quase arrombou a porta e gritava: tia, abre aqui, rápido, tia, abre!" Quase tivemos um infarto de tanto susto. Minha mãe abriu a porta e ele entrou quase sem fôlego. Assim que ele entrou dentro de casa, ouvimos passando em frente de casa, na rua de terra, um monte de cachorros e algo no meio deles que trotava forte. Os cães latiam e brigavam com aquilo lá fora. Seguiram assim até o final da rua e ouvimos novamente aquele grito ou uivo e os cães se calaram. Segundos depois retornaram passando em frente de casa novamente, a mesma bagunça, e desceram rua abaixo acompanhando o ser que trotava. Depois do meu primo nos relatar o acontecido na ponte, todos concordamos que aquele velho estava se transformando perto do meu primo. E se havia boatos que ele e o velho índio eram lobisomens, é porque alguém já tinha visto e sabia que eles dois se transformavam nesse ser maligno. Depois dessa noite, meu primo nunca mais saiu da fazenda à noite, e quando ele ia lá para casa ficava para dormir, pois ele teve muita sorte de sair ileso dessa situação. Esse foi o meu relato. Boa noite. Bom, gente, esse foi o relato de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem e até a próxima.